Olá, irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um de nossos encontros. Este que vos fala é o irmão Gerson, da cidade de Juiz de Fora, mais precisamente do estúdio Palio. Nós estamos estudando essa maravilha aqui, ó, conhecida como Bíblia Sagrada. Estou na rua, horário de almoço, então eu decidi fazer algo útil, não só para mim, mas para você que tem acompanhado os nossos trabalhos, você que está conosco. Um abraço especial para os nossos inscritos, você que tem entendido aí a nossa proposta, não só aí nessa plataforma conhecida como YouTube, mas também fisicamente, pessoalmente, no Instituto Beneficente Betel, onde o nosso foco é com crianças e jovens aí. A criança mais jovem é a Alana, com 4 anos, e o jovem é o João, com 17, você não vai fazer 18. Já hoje faz parte da equipe, juntamente com o Ismael aí. Um abraço para todos vocês. Senhor nosso Deus, eu te agradeço por essa segunda-feira. Está um pouco abafado, provavelmente vai chover. Nós agradecemos pela chuva, pelo sol, pelo vento, pelos alimentos, pelo trabalho. Agradecemos pelos recursos, que nós possamos ser abençoados aí neste início de ano, dia 13 de janeiro de 2025. Que nós possamos iniciar o ano com alegria, com satisfação, com a cabeça erguida. Que nós possamos nos agarrar às nossas metas, aos nossos objetivos. E que a gente consiga estar o tempo todo, ou pelo menos a maior parte do tempo, conectados com Deus, com Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe você que é nosso inscrito, João Ítalo, Ismael, Léo, Jean, Sofia, Ágata. Deus abençoe todos vocês. Hoje eu não fiz a lista de abraços, então vão ser aqueles que forem surgindo aí da minha cabeça aí. Dona Fátima, Suadão, irmão Edson, Fabrícia, Patrícia, Jane, Natália, Alexandre de Oliveira, Jéssica de Oliveira, Jéssica Lopes, Diego, nosso querido amigo Bispo Marcelino, o Afonso, a Lu, o Leandro, a Rita, o senhor Francisco, Silvio da Agropecuária, Fernando da Padaria, nosso parceiro aí, que Deus abençoe todos vocês, tia Sônia, prima Andressa, irmã Nilda, que Deus abençoe, Ulisses, que Deus abençoe todos vocês aí nessa segunda-feira. Em nome de Jesus Cristo, um abraço apertado para todos vocês e para os nossos inscritos. Hoje nós vamos meditar em Gênesis, nós estamos estudando o Gênesis. A Bíblia que eu estou utilizando é uma versão traduzida por João Ferreira de Almeida, de 2006. Nós vamos continuar a leitura a partir do 2006, revisão de estudo das promessas 2006. Nós vamos iniciar aqui a partir do capítulo 8, no versículo 1. Nós estamos estudando essa preciosidade. Já temos aí umas playlists: Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos. Agora estamos estudando o Gênesis. Nós estamos com uma proposta aí de fazer um livro do Antigo Testamento, um livro do Novo Testamento aí. E assim nós vamos aí colocar essa plataforma aí nós vamos colocar essa plataforma física nessa plataforma digital conhecida como YouTube, certo? Então é isso aí. Deus abençoe todos vocês que estão conosco. O irmãozinho passou louvando ali, olha que legal, viu? Gênesis capítulo 8, versículo 1. Lembrou-se Deus de Noé e de todo o animal e de toda a res que com ele estava na arca. Moisés criou uma arca, um bunker, a pedido do próprio Deus. Tem todo um projeto elaborado. Gente, tem uma réplica, se eu não me engano, nos Estados Unidos, muito bem feita, tá? Eu já vi o vídeo, é muito bem feito, muito bacana mesmo. E aí Deus fez passar um vento sobre a terra e aquietaram-se as águas. Então a água começa a baixar, houve um dilúvio, a água subiu demais, alagou essa região, né? E aí a arca começa a baixar de nível, a água começa a baixar, a arca começa a acompanhar. Versículo 2. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas dos céus, e a chuva do céu se deteve. Então para de chover, né? A tempestade acalma, a vida dá uma acalmada, como sempre é assim. Nós temos os períodos de tempestade, nós temos os períodos de dificuldade, e temos esses momentos aí em que as coisas dão uma controlada aí. E as águas tornaram
tornaram de sobre a terra continuamente ao cabo de 150 dias, e as águas minguaram. Aqui a água começa a ir para os seus cursos, né, a abaixar, a evaporar. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Arará. Se a gente pesquisar aí, provavelmente a gente consegue encontrar, talvez, esses montes aí, né? E há uma possibilidade aí muito grande, né? De vez em quando se encontra aí umas peças arqueológicas aí, que, né, aí surge a ideia de que seriam vestígios da Arca de Noé e tal, mas são suposições, né? Coisas muito antigas assim, é difícil da gente conseguir presumir ou calcular com precisão aí se é e se não é. Versículo 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Levou um tempo, né, para baixar, né? No 7º mês até o 10º mês é que as águas ainda estão minguando. No primeiro dia do mês apareceram os cumes dos montes. Aí já começa a aparecer a ponta dos montes aí, dos montes mais altos. E aconteceu que ao cabo de 40 dias abriu Noé a janela da arca que tinha feito. Então é sempre esses números simbolizando aí algum processo, 40 dias no deserto, 40 dias de jejum, 40 anos no deserto lá. O povo hebreu, quando sai do Egito, fica 40 dias vagando, fica lá no deserto. Eles não vagam, né? Eles ficam parados no deserto. O deserto de Jesus durou só 40 dias, dos hebreus 40 anos, a diferença é enorme aí. E aí, no versículo 7, Noé solta um corvo e depois uma pomba. Soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Depois soltou uma pomba a ver, e as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a mão e a tomou e a meteu consigo na arca. Então ele vai fazendo esses testes, né? Solta um animal que voa, um pássaro. Se o pássaro não voltar, provavelmente é porque já tem um local com terra e ela não precisa mais pousar na arca. Esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. Aí a pomba voltou a ele sobre a tarde, e eis arrancada uma folha de oliveira do seu bico. Aqui ela já traz, né, uma prova de que existe já terra seca. Ela volta com um ramo, uma folha de oliveira no bico. Conheceu Noé que as águas tinham minguado sobre a face da terra. Esperou ainda outros 7 dias. 7 simboliza a perfeição. Ele solta 7 dias, ele espera antes, solta a pomba. A pomba volta com um ramo de oliveira, ele espera mais 7 dias aí. Enviou fora a pomba, mas tornou mais a ele. E não tornou mais a ele. Então, na hora que ele solta a pomba, que a pomba entende que tem lugar que tem terra, que tem plantas, que tem alimentos, aí ela já não retorna mais. Versículo 13. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, olha que interessante, tá aqui, já tem uma datação aqui, né? Mas essa datação para nós aqui é difícil de a gente ter esse cálculo, porque o nosso calendário ele foi alterado algumas vezes. A gente utiliza os calendários que precisaram ter sido feito alguns ajustes aí. Então é meio complicado aí saber exatamente quando que ocorreu isso aqui, apesar de ter uma data aqui, mas os meses estão diferentes, os anos são diferentes, o tempo era diferente, a marcação dessas datas era diferente. Aconteceu que no ano 601, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Por que ano 601? É contado aqui a idade do Noé. Noé estava com 600 anos, então é contado aí quando ele entra na arca, né? Então é contado aí essa idade aí de Noé. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Então tem todos esses cálculos aí. Aí, se você quiser fazer a matemática para saber quanto tempo levou para que o ser humano pudesse aí recolonizar a arca, não, recolonizar a terra, talvez. Repovoar é melhor, repovoar.
Noé e sua família saem da arca. Noé e sua família saem do bunker. Noé e sua família saem da proteção ali, da proteção física, né? Da tempestade. Muitas vezes a gente vai precisar, né, de uma casa, de um abrigo, de um local para a gente chamar de nosso, um local de refúgio, para a gente poder estar conectado com Deus, muitas vezes para fazer um retiro, muitas vezes para estar mais sozinho, muitas vezes para meditar, né? E é assim que as coisas vão acontecendo. Então falou Deus a Noé, dizendo: sai da arca tu, tua mulher, teus filhos e as mulheres do teu filho contigo. Gente, aqui a gente tem um problemão, né? Pensa, se a população é reduzida para apenas uma família, então ao invés de nós evoluirmos, a gente acaba que está evoluindo, né? A gente está indo ao contrário, porque é pouco material genético, né, para fazer a mistura aí, né? Quanto menor for o material genético, mais problemas de saúde, de tudo a gente vai ter, porque diminuiu muito, né? Diminuiu muito aí a oferta genética aí. Então são problemas aí, são reflexões que a gente precisa estar sempre fazendo aí, né? Versículo 17: todo animal que está contigo, de toda a carne, de ave, de gado, de todo réptil que se roja sobre a terra, traze fora contigo, povoem abundantemente a terra, frutifiquem e multipliquem sobre a terra. Aqui tem um novo reinício, né? Eles têm vamos reiniciar aí o povoamento, vamos reiniciar aí toda aquela estrutura humana, estrutura social, estrutura religiosa, né? Aqui já começa novamente um recomeço, né? Gente, aqui perto passa o trem aqui. Vocês vão escutar ele apitar daqui a pouco. Tá duas ruas do lado direito aqui. Uma rua ao lado direito aqui. Então saiu Noé, seus filhos, sua mulher, as mulheres de seus filhos com ele, todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora. Já que é para recomeçar, vamos recomeçar, né? Foi pedido para recomeçar. Às vezes a gente vai sentir no coração, na alma, no espírito, né, de recomeçar. Às vezes a gente vai sair de um emprego que a gente até gosta, que a gente até trabalha há muito tempo, mas tem hora que a gente vai entender que é hora de recomeçar, né? Às vezes a gente sai de um relacionamento ruim, um relacionamento que não deu certo, então tem hora que a gente vai entender que é hora de recomeçar. Às vezes a empresa que faliu, o empresário vai entender que é hora de recomeçar, né? Sempre tem essas questões. Às vezes a gente vai perder alguém e a gente vai levar um período ali para avaliar aquele luto, até entender que vai ter um momento de recomeçar. Gente, faz parte da vida. A vida é soco na cara, né? A gente tem que estar o tempo todo atento a essas questões sociais, humanas, psicológicas, filosóficas, que tá aí o tempo todo acontecendo aí. E aí, olha que interessante o versículo 20. Depois que Noé desce da arca, olha o que ele vai fazer. Eu vou esperar o caminhão passar. Edificou Noé um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar, sacrifícios. Todas as civilizações antigas, talvez até hoje ainda exista, né? E religiões em que é necessário, segundo a sua filosofia, segundo a sua teologia, sacrifício de algum animal para alguma entidade. Sempre houve, sempre haverá, talvez ainda aconteça até hoje, tá? Provavelmente ainda aconteça até hoje. No Brasil, acho que é proibido sacrificar animais, eu acho. Não tenho muita certeza, não. Eu posso até pesquisar depois, mas se eu não estiver enganado, no Brasil é proibido sacrificar animais aí, eu acho, tá? Eu não tenho muita certeza. Eu posso estar até falando besteira, mas eu acho que não pode sair por aí matando animal, não. Fazer oferenda de animal, alguma coisa relacionada a isto, eu acho. Pode ser que eu esteja enganado aí. Mas não se vê, né? Antigamente se via mais, né? Hoje não se fala tanto aí.
edificou um altar ao Senhor e tomou de todo animal limpo, de toda ave limpa, ofereceu holocaustos sobre o altar. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Interessante, mais uma vez, volto a dizer, que quando a pessoa foi escrever esse livro, que é atribuído a Moisés, foi colocado sentimentos em Deus, como se Deus tivesse cometido erros. Quais erros? Um monte de erros. Ele se arrepende de fazer o ser humano, ele amaldiçoa a terra. Aqui ele sente o cheiro do holocausto. O holocausto está numa fogueira sendo queimado, uma espécie, vou falar aqui a grosso modo, uma espécie de churrasco para Deus, né? A grosso modo, é claro. E aí o Senhor sentiu o cheiro suave, o cheiro do churrasco é gostoso mesmo, né? Se a gente imaginar um churrasco assando, mas eu penso que Deus não teria o porquê sentir cheiro de churrasco, carne queimando, tá? Para mim isso aqui é a visão de quem escreveu há muitos anos atrás, há milênios atrás. Ele deu a entender que Deus precisaria sentir cheiro de carne queimando, que o coração de Deus é espírito, né? Deus não tem coração. Então é tudo figuras de linguagem, a gente interpreta muitas vezes de forma bastante errada, como se Deus fosse um humano, como se Deus tivesse coração, como se Deus se arrependesse de ter se casado, como se Deus se arrependesse de ter ido gastar um dinheiro que não podia ter gastado. É isso. É como se tudo que Deus fez que é perfeito não fosse perfeito. Como ele está arrependido, então não é perfeito. E aqui ele não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, né? A culpa é do homem. Se Deus fez o homem, então a culpa é de Deus. Então são questionamentos que a gente deve fazer, né? Porque quem escreveu assim. Mas, irmão Gerson, então é uma visão de alguém, exatamente. Se fosse outra pessoa, talvez escrever de outra maneira. Se fosse uma mulher, talvez escrever de outra maneira. Se fosse uma pessoa mais culta, talvez escrever de outra maneira. Se fosse uma pessoa mais jovem, talvez escrever de outra maneira. Se fosse uma pessoa de mais idade, talvez escrever de outra maneira. Então, dependendo de quem escreve, da postura de quem escreve, do jeito de quem escreve, da condição social, da época, tem tudo isso influencia aí ao escrever algum documento. E não é e também a própria Bíblia, que é um livro, né, que nós consideramos sagrado por ter sido inspirado por Deus, mas escrito por seres humanos como você e eu. Capítulo 9, versículo 1. E abençoou Deus a Noé e seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos e enchei a terra. Então aqui inicia ali uma nova, um novo, vamos dizer, uma nova etapa da vida humana, né? Então aconteceu um evento catastrófico aí, que eliminou quase toda a vida do planeta. Gente, se você pesquisar isso, vai ficar impressionado que, segundo as pesquisas, houve aí 6 eventos, né? Eles calculam aí 6 eventos catastróficos aí no planeta aí, né? Eles conseguem provar aí, né? Utilizam lá suas formas de provar esses eventos aí, né? E aqui sobrou essa família, né? Aqui nessa situação sobrou essa família, lembrando que outros povos antigos falaram também sobre esse evento conhecido como dilúvio, né? Se você pesquisar, você vai ficar impressionado como tem civilização antiga que falou sobre esse tema aí. O rapaz que estava conversando outro dia, que eu até falei o ateu me perguntou se eu acreditava em Deus. Um deles acabou de passar ali. Daqui a pouco eles sentam ali. Se eu ver o outro rapaz, se ele não estiver muito brabo comigo, a gente vai trocar uma ideia. E ele não ficou chateado não, eu acho que não ficou chateado não. Um foi pra lá. A moça eu não vi hoje não. Tem algumas pessoas sentadas lá em frente ao meu trabalho, porque o beiral da grade ele é largo, dá pra sentar, ficou parecido com um banco.
Aí o pessoal gosta muito de sentar. Multiplicai-vos e enchei a terra, e será o vosso temor, o vosso pavor sobre todo animal e terra, sobre toda ave dos céus, sobre tudo o que move sobre a terra e todos os peixes do mar, na vossa mão vos entreguei. Então, a princípio, Deus entrega nas nossas mãos o cuidado do planeta Terra. O jardim, quem cultiva, somos nós. Tem o dono do jardim e nós os jardineiros. Legal, né? Nós os biólogos. Nós temos que cuidar das plantas, dos animais, das águas, dos mares, dos rios, do ar. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo que vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Aqui já tem um protocolo, né? Não comereis a carne com o seu sangue. Vocês lembram do chouriço? Tem muitos anos que eu não vejo, mas tem ainda. Se a gente olhar por aí, a gente consegue ainda achar chouriço por aí. Então Deus aqui, segundo quem escreveu, está pedindo para que não coma a carne com o seu sangue. Versículo 5. Certamente requerirei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas, da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Ou seja, se a gente tirar a vida de alguém, nós vamos ter que prestar conta por causa desta vida. Interessante, né? Interessante. É difícil calcular o preço de uma vida. A Bíblia fala que se a gente resgatar uma vida vale mais do que o planeta Terra. Interessante. Então uma vida é muito preciosa, a vida humana. Não só a vida humana, né? Mas a gente acha que a gente é o ser mais avançado. O ser que, por ser racional, dá-se a entender que é mais importante, às vezes. É interessante ponto de vista. Então aqui está sendo feito um pedido para que não derramar o sangue nem do homem, nem o sangue, versículo 6. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem de seu sangue será derramado. Porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Aqui é uma valorização, né? Muito claro aqui como é pedido para valorizar aí a vida humana, né? Está muito claro aqui, porque o ser humano é a imagem de Deus, a imagem divina. Muito interessante ponto de vista aí. Versículo 7. Mas vós frutificai e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Está pedindo para dar continuidade na vida, para que a vida continue acontecendo. Está sendo pedido aí. Falou Deus a Noé e a seus filhos com ele. E eu, eis que estabeleço no meu concerto convosco e com a vossa semente, depois de vós e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de reses, de todo animal da terra convosco, desde todos que saíram da arca até todo animal da terra. Aqui é como se estivesse dando a entender que Deus é que tem que fazer o concerto. Parece que é um absurdo que eu vou falar aqui, né? Parece que Deus está o tempo todo procurando criar maneiras de consertar as nossas cagadas, né? Interessante, né? É um absurdo isso. É como se o relojoeiro, é como se a pessoa construísse um relógio, colocasse o relógio para funcionar, o relógio decidisse fazer do seu jeito, não vou marcar a hora direito, hoje eu não vou despertar na hora que tem que despertar, eu não vou trabalhar do jeito que tem que trabalhar, e é como se o relojoeiro tivesse que está o tempo todo fazendo os ajustes para que o relógio continue funcionando. É impressionante, é um absurdo isso, né? É um absurdo. Como que Deus tem que pegar a gente pela mão. Me dá a mão aqui, irmão Gerson, deixa eu te ajudar a atravessar a rua. Basicamente é isso. Impressionante. É um absurdo, mas é impressionante. Por isso Jesus, tá?
Por isso, Jesus Cristo, por isso. E eu convosco, versículo 11, estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Não haverá mais inundação. Gente, de vez em quando a natureza dá um sacode no planeta aí, né? Nós estamos sujeitos a essas leis da física o tempo todo aí. Radiação, força nuclear forte, fraca, eletromagnetismo, gravidade, pode cair um meteoro aqui no planeta, um asteroide, um megavulcão pode entrar em erupção. Então, nós, os humanos, não só os humanos, mas outros bichos também, temos aí essas questões aí que a gente tem que estar aqui participando aqui do planeta Terra. E aí a gente está sujeito a essas coisas aí. Versículo 12. E disse Deus, este é o sinal do concerto que ponho entre mim e vós e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. É como se as gerações não terão fim, né? Eterno dá a entender que é algo que vai durar para sempre, né? Para sempre. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. Esse arco que fala é o arco-íris, né? Arco de íris, uma divindade grega, se eu não me engano, grega. Grega, se não for grega é romana. Mas eu acho que é uma divindade grega aí. A íris, uma divindade grega. E aqui quem escreve coloca o arco-íris, né? O arco lá, que aparecem os espectros da luz, né? Coloca como se fosse um sinal, como se fosse um acordo. Olha, quando aparecer esse arco, é um sinal de que eu não vou mais destruir a vida na terra com uma inundação, com um dilúvio. Então pode ser de outra maneira, né? De vez em quando eu e minhas irmãs a gente fica pensando assim, como é que será o fim? Será com zumbi? Será com meteoro? Será com guerra termonuclear? Gente, é mais provável que sim. Uma hora um humano desse aí que tem um botãozinho escrito assim, bomba atômica, ele vai apertar um botão daquele lá e o negócio não vai ficar legal. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal do concerto entre mim e a terra. O arco-íris nada mais nada menos do que o espectro de luz ali irradiado nas gotículas da água, né, mostrando ali como que é realmente o formato de um feixe de luz que a gente não consegue enxergar aí direito. Nossa visão não foi feita para enxergar. A gente olha aí para a claridade do sol, né, e vê os objetos justamente porque estão sendo atingidos por luz, por fótons. Versículo 15. Então me lembrarei do meu concerto que está entre mim e vós, e ainda toda a carne vivente de toda a carne, toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então é um acordo mesmo que está sendo feito entre o Deus, o nosso Deus, o Deus que a gente acredita, e os bonitos humanos, incluindo eu e você, incluindo os colegas de trabalho que estão passando para cá e para lá, das empresas que tem aqui. Nós somos aí esses seres aí, quem a gente acaba tendo que fazer esses acordos, esses acertos aí. E aqui quem está fazendo um acordo é o próprio Deus, segundo o escritor aqui, que foi atribuído a Moisés. E disse Deus a Noé, este é o sinal do concerto que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé, que da arca saíram, foram Sem, Cão e Jafé. Cão é o pai de Canaã. Presta atenção nesse nome. Esse nome aqui é o que vai mais se destacar em toda a história da Bíblia. Os cananeus. É só pesquisar aí. Os povos do deserto. Os cananeus aí. Esse se destaca e continua se destacando até hoje, tá? Até hoje. São irmãos que estão brigando lá até hoje. Não é muito diferente em todos os lugares do planeta, né? A gente está sempre brigando pelos nossos espaços. Faz parte. Estes 3 foram os filhos de Noé, e destes se povoou toda a terra. E o que se destaca é justamente o que vai ser amaldiçoado, né? Impressionante.
Impressionante como que a história ela vai se repetindo. Caim e Abel, Adão, Eva e a serpente. E aqui o Canaã. Presta atenção o que vai acontecer. Começou Noé a ser lavrador da terra e plantou uma vinha. Até aí tudo bem. Ele estava doido para comer uma uva, doido para tomar um vinho. Ele faz uma vinha, planta uvas. Ele se torna um lavrador, provavelmente um bom lavrador, porque logo em seguida, versículo 21, depois de um tempo que ele começou a produzir uvas, olha o que acontece. Bebeu do vinho e embebedou-se e descobriu-se no meio da sua tenda. Ele ficou embriagado com o vinho que ele próprio estava produzindo e ficou peladão lá na sua tenda. Tudo bem até aí? Nada demais? Não. Estava dentro da tenda dele, dentro do quarto dele, dentro da casa dele. Só que acontece isso aqui no versículo 22. Viu Cão, o pai de Canaã, a nudez de seu pai e fê-lo saber a ambos os seus irmãos fora. Então o Canaã, ou Cão, como algumas traduções vão dizer, entra na tenda do seu pai está nu, porque ele estava embriagado. E aí, aqui se a gente olhar friamente, acontece um tipo de abuso sexual. Ele está vendo a nudez do seu pai, o seu pai está numa condição de impossibilidade. E aí, além dele ter visto, ele vai contar para o pessoal, olha, o papai está pelado lá na tenda, está com a poupança de fora. Então tomaram Sem e Jafé uma capa, puseram-no sobre os ombros puseram ambos os seus ombros, e indo virados para trás, cobriram a nudez de seu pai, e seus rostos estavam virados, de maneira que não viram a nudez de seu pai. Foram mais respeitosos, dá a entender que eles foram mais respeitosos, e o Canaã foi desrespeitoso aí. Despertou Noé do seu vinho, versículo 24, né? E soube o que o seu filho menor tinha feito. Então ele tinha cometido um erro também, né? Você planta sua vinha, você tem direito a beber o seu vinho, mas você está embriagado. Quando a pessoa perde a noção, perde o raciocínio, ela comete alguns julgamentos aí não muito nobres, que é o que vai acontecer aqui. Né? O filho cometeu um erro? Cometeu. O menino era de menor? Não sei. Era criança? Não sei te falar. Mas como ele já tinha esposas, as noras de Noé, provavelmente já era um adulto, tinha noção do que estava fazendo, não era nenhuma criancinha que precisava dar as mãos para atravessar a rua. E aí, olha o que o Noé vai fazer com o menino. Disse, maldito seja Canaã. Ele amaldiçoou o filho dele. Uma maldição hereditária. Servo dos servos seja os seus irmãos. Então o Noé está amaldiçoando o filho caçula. Está dizendo que o caçula vai ser servo dos mais velhos. Disse, bendito seja o Senhor Deus de Sem, e seja-lhe Canaã por servo. Além de uma maldição, dá a entender que este menino teria que ser servo dos outros irmãos aí. Aí arruma um problema, né? Você for olhar lá como que tá lá hoje, até hoje, a briga que tá, a guerra que tá. E olha que são irmãos, interessante, né? A Bíblia fala que são irmãos. Alargue Deus a Jafé e habite nas tendas de Sem. Seja-lhe Canaã por servo. Então, o mais novo, o caçula, ele torna-se aqui um servo dos mais velhos, porque o pai o amaldiçoou por o ter visto nu e embriagado. Ué, mas o cara tava bêbado, tava. Pra ele não deu ruim. Gente, sempre vai dar ruim, tá? Quando um ser humano não tem uma vida digna, todos os outros seres humanos estão no mesmo barco. Quando um ser humano está doente no hospital e não tem recursos para que ele seja tratado, então todos os seres humanos estão envolvidos aí. Viveu Noé depois do dilúvio 350 anos. E foram todos os dias de Noé 950 anos e morreu. E antes de morrer,
ele toma do seu vinho, ele se embriaga e além de tudo isso, ele ainda consegue amaldiçoar o seu filho caçula. Gente, somos nós os humanos, infelizmente, nós somos capazes de fazer isso aí. Nós vamos parar por aqui. No próximo encontro nós vamos entrar aí no capítulo 10 de Gênesis. Vai falar sobre as descendências aí de Noé, vai falar desse novo recomeço. A gente está sempre recomeçando. Já parou para pensar? Já prestou atenção nisso? Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Domingo é o primeiro dia da semana, mas é como se fosse um descanso, é como se fosse um feriado, dia de descansar, dia do Senhor. E a gente tem domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Fecha um ciclo, reinicia-se. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aí o mês é a mesma coisa. Dia 1 até o dia 30 ou 31, com exceção do fevereiro, que tem os anos em que o fevereiro tem 28 dias e de 4 em 4 anos o fevereiro tem 29 dias. E depois de 12 meses a gente fecha um ciclo, conhecido como ano. Um ano se fecha, um ano se inicia, e assim nós vamos convivendo aí nessa questão de ciclos. O dia também é a mesma coisa, quem começou a trabalhar às 7 horas da manhã vai parar, sei lá, 5 horas da tarde, 17 horas. Então os ciclos são ao mesmo tempo bons, porque a gente tem a chance de recomeçar, de refazer, de fazer diferente. Por outro lado, a gente fica prisioneiros desses ciclos, desses hábitos aí que a gente não consegue se desvencilhar. Então nós vamos dar continuidade no próximo encontro, no capítulo 10. Eu agradeço você que está conosco. Se você puder se inscrever no nosso canal, você já está nos ajudando. Se a gente conseguir um patrocínio, a gente vai conseguir aumentar aí os atendimentos lá do Instituto Beneficente Betel. A gente já está fazendo aí a lista de material de escola, já temos aí o material suficiente para 35 crianças e jovens, né? Mas me parece que vai dar um pouco mais. A Simone estava fazendo as contas, tia Simone Betel, minha esposa, professora, pastora, dona do meu coração. Me parece que até agora nós estamos com 43 assistidos aí, tá? A gente ainda não colocou, não organizou lá na chamada direitinho, mas parece que tá dando 43 aí. Então, provavelmente, de início, talvez 2 pessoas não vão continuar. Uma eu sei quem é. É a Vitória, né? A família vai mudar-se para mais longe aí. Sábado ela passou lá, deu um abraço na gente, deu um sorrisão, como sempre ela faz. E foi avisar que no fim de semana que passou, eles já estavam de mudança aí para a região aí dos familiares deles aí. Então é isso aí. Gente, a vida é assim, tá? Pessoas vão, pessoas vêm, mas os trabalhos não podem parar. Então é isso aí. Eu te agradeço, você que tem acompanhado o nosso trabalho. Fiquem com Deus. Até a próxima. Um abraço do irmão Gerson. Valeu. A gente se encontra por aí.